Boa noite para você que está em casa. Estamos aqui, nós já, como eu gosto de avisar, né, nós já estamos aqui desde as 8 da noite, nós já oramos, já cantamos, né, dividimos para oração aqui, e agora estamos aqui para estudar a palavra, né, então convido você que está em casa e puder, venha aqui presencialmente, porque você perde uma parte importante que é a oração, né, é muito bom, e também louvar o Senhor, que é importante também, mas eu sei que tem os seus problemas e não pode chegar, talvez por causa do trânsito, alguma coisa assim, então, mas vamos para estudar a palavra a gente consegue transmitir. Vamos lá então, continuar onde o pastor Neil parou na semana passada, em Atos capítulo 16, o pastor Neil, ele foi até o versículo 26, hoje nós vamos a partir do 27, mas para contextualizar, eu vou começar no 22, só para termos uma ideia, né? Antes até do 22, eu não vou ler, mas vou explicar, o apóstolo Paulo está lá em Filipos, uma cidade, né, ali começando ali a Macedônia, e ele expulsa um demônio de uma mulher que adivinhava, e aí ela adivinhava e dava o dinheiro para alguém, ela cobrava para adivinhar. E aí, quando o demônio saiu dela, os homens, vendo que tinham perdido a fonte de lucro, acusaram o apóstolo Paulo e Silas, que estavam juntos, e aí foram presos. E é a partir daí que eu vou lhe dizer aqui o que está acontecendo. Verso 22, do capítulo 16 de Atos. E a multidão se levantou unida contra eles, Paulo e Silas, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces, vou ler de novo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. E aí, a partir do versículo 27, que nós vamos estudar hoje. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. Vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tuas bênçãos neste dia, Pai. Abençoa nosso estudo. Nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Que através desse estudo, Senhor, nós possamos te glorificar ainda mais, Senhor.
e possamos, Pai, compreender o que o Senhor quer que nós mudemos em nossa vida. Nos abençoe, Pai, nos dê sabedoria, pedimos em nome de Jesus. Amém. Talvez eu não chegue até o final, mas vamos a partir do verso 27, que é onde o pastor Neil parou na semana passada. E diz assim, a Bíblia no versículo 27 do capítulo 16, o seguinte: e acordando o carcereiro, e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Irmãos, o que acontece aqui? A cena a gente consegue imaginar. Vamos notar, irmãos, que a descrição não é do nosso jeito certinho, assim, aconteceu isso. Bom, é uma forma diferente de escrita, mas sempre é assim, estamos em outra época. Aqui o carcereiro estava dormindo, estava de noite, ele já tinha colocado os presos ali no tronco, né, acorrentados lá, e aí, como o pastor Neil falou na semana passada, acontece aquele grande terremoto. Irmãos, naquela região, é uma região sujeita a terremotos, na época, então era muito comum o terremoto e alguns de maiores proporções, como foi este. E aí, os alicerces se moveram e as portas se abriram. Quando o carcereiro, que com o susto do terremoto, ele acorda, ele viu a porta da prisão aberta. Irmãos, ele não conseguia ver detalhado, porque a gente vai ver que depois ele pede luz. Então tinha alguma penumbra ali. E a hora que ele viu, o que ele faz? Ele quer se matar. Vamos pensar aqui. Irmãos, poxa, pastor, vamos quer se matar porque as portas estavam abertas? Irmãos, de novo, vamos pensar, estamos falando de 2000 anos atrás. Irmãos, o carcereiro não era como hoje. Ele era uma coisa assim que era maior a responsabilidade, porque dependia dele, ele pagava com a vida, e ele seria justiçado também, e ele não sabia o que era cair na mão do império para ser justiçado. Então o que acontece? Ele pega e quer se matar, irmão, porque para ele era uma morte honrosa. Então, olha, vamos lá. Pastor, é um suicídio, mas irmãos, não é como hoje. Pensa, Saul se suicidou, por quê? Porque ele não queria cair na mão dos inimigos. Então, é assim, irmãos, um rei, eu não me lembro dele agora, levou um vaso, caiu de uma mulher na cabeça dele, ele falou, me mata para não dizer que uma mulher me matou. Então, ali, irmãos, a honra estava muito acima da vida, era uma época diferente, mas o que acontece? Também lá, irmãos, lá houve batalha em Filipe, eu peguei aqui alguma coisa, quando Filipos, né, depois de uma batalha entre Bruto e Cássio, lá, eles queriam, era a república e o imperador, o que acontece? Muitos soldados se mataram, porque, irmãos, era mais ou menos assim, hoje, quando o pessoal vira da oposição, tanto faz o governo, tá? Quando é da oposição, o que acontece com os governantes? Perseguem os opositores, qualquer um, não é o de agora, o de antes, é assim. Aí, quando ganha eleição, o que é meu amigo é meu amigo, o que é meu opositor vira inimigo e eu vou te perseguir, eu vou acabar com você o máximo possível. Mas naquela época, irmãos, matava. Então, o suicídio foi a opção de muitos soldados naquela época para não caírem no outro regime, porque eles iam ser mortos de qualquer jeito e torturados. Então é isso. Só que, vamos pensar aqui essa ideia. Aliás, só mais uma coisa que eu anotei aqui, houve escritores, como Plutarco, que disseram que isso era um ato heróico. Não é o nosso caso hoje. Não é. Irmãos, olha, hoje, nos dias atuais, irmãos, não tem como, no nosso país, tá? E na nossa região, assim, ocidental do mundo. Irmãos, você não pode cometer suicídio. Você não pode. Se você é cristão, principalmente. Por quê, irmão? Se você é cristão, você segue a Bíblia. E o apóstolo Paulo nos diz que Deus comprou-nos com bom preço. Então nós agora não pertencemos a nós mesmos. Agora nós somos de Cristo. Mas mesmo no Antigo Testamento, irmãos, a vida pertence a Deus.
Olha, eu vou pegar 2 textos que eu anotei aqui. Primeiro é o Cântico de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 6, quando Ana está cantando, né? Olha o que ela canta, né? O cântico dela. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. Então, olha, é Deus que é o dono da nossa vida, de tudo. O Salmo 24 diz que ele é dono de tudo. Mas se você pegar o outro texto que eu vou ler, que é Jó, olha, Jó, capítulo 12, Jó capítulo 12, tá? No verso 10, Jó diz assim a respeito de Deus: na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Então, olha, nós temos que pensar o seguinte: esta vida que eu tenho e que você tem, pertence a Deus. Nós não podemos tirá-la, porque não é nossa, é de Deus. Tem o momento certo, e nós estamos numa época entre as pessoas em alguns países já praticam eutanásia, eles querem antecipar a morte. Irmãos, o cristão, ele tem que seguir a Bíblia, e lembra, a Bíblia, irmãos, ela é sempre atual, não importa que ano que ela foi escrita, ela é sempre atual. A gente fala, um livro escrito há 2000 anos atrás. Quando os apóstolos estavam lendo, também tinha coisa escrita há milênios atrás e eles seguiam. Irmãos, a Bíblia é sempre atual, porque é a palavra de Deus que está acima do tempo. Então, se alguém aí que está me ouvindo tem pensamentos de tirar a vida, não vá por esse caminho. Esse caminho não é o caminho que Deus deixou para nós. Ele sempre tem uma esperança, como nós vamos ver aqui. Voltando ao texto, quando ele quer se matar, e olha o que Paulo diz no verso 28, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Apesar da Bíblia, ela encurtar bastante, eu já falei isso antes, né? A gente não sabe se é só desse jeito, porque se foi só desse jeito, imediatamente, como é que Paulo sabia que ele ia se matar, se estava meio escuro? Como é que ele sabia que todos estavam lá, se foi logo depois do terremoto? Então, irmãos, pode ter tido alguma coisa a mais que Lucas resumiu aqui. A gente fala Lucas, porque cremos que Lucas escreveu Atos. Mas, por outro lado, nós temos que pensar que Deus está no controle de tudo, e eu creio nisso, não importa se foi exatamente como ele escreveu, porque se foi, como que Paulo sabia? Porque Deus revelou. Acabou. E como é que nenhum preso fugiu? Porque Deus segurou. Nós temos que crer nos milagres, porque o Senhor Deus, ele revela. E Paulo, eu creio que, revelado pelo Espírito Santo, sabia que aquele homem ia fazer uma besteira. E Deus tinha um propósito. Irmãos, Filipos, olha, eu vou recapitular algumas coisas que o pastor Neil falou. Filipos provavelmente não tinha homem suficiente para ter uma sinagoga. Começa ali com as mulheres. Só que depois, irmãos, quando você vai ler a carta aos Filipenses porque moram em Filipe, você vai ver que ela é chamada de carta da alegria. É uma carta que sempre fala de alegria. E você fala, é uma igreja que estava muito próxima do apóstolo Paulo. E ali, Deus realmente agiu. Paulo vai dizer, eu vou ler mais para frente, que Paulo sofreu em Filipos, mas é uma carta que ele escreve com alegria. Ele escreve com alegria, e o Senhor Deus, eu creio, ele revelou para o apóstolo Paulo, porque Deus tinha um plano, não só na vida do carcereiro, como dos demais presos, como tinha um plano para a cidade de Filipos. Olha o que ele tinha, porque lembra quando, você que é estudante da Bíblia vai lembrar, né? Guerra de Síria e Israel, está lá no livro de 2 Reis. O que acontece? O rei da Síria se prepara para pegar, aí o Eliseu, né, o profeta, fala assim, não vai para aí não, vai para lá, fala para o rei de Israel. E aí o rei da Síria fala, não, peraí, tem algum espião aqui dentro, tem algum espião, a hora que eu chego, Israel fugiu, então tem alguém espionando, e um dos servos diz, não, é porque o profeta que está lá, ele revela os sonhos que o Senhor tem à noite. Então, irmãos, o Senhor Deus, ele conhece, ele sabe de tudo, e ele mexe
mexe, vou dizer as peças, né, pensando no jogo de xadrez, mas as coisas que vão acontecendo, irmãos, ele vai encaixando. A sua vida é importante, mas quando ele mexe na sua vida, ele está mexendo na minha vida, na vida da igreja, ele mexe nas coisas todas, porque o plano dele é maior do que somente para nós. Então, você vai notar que eu creio que aquele carcereiro, ele foi algo assim totalmente diferente. Num lugar que ele só falava para as mulheres, ele ouve, e o que aquele homem fala, que você vai ver a próxima pergunta aqui, que é um versículo famoso, né? Verso 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, que eram os dois presos. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Se você ler o texto só, direto, você fala, não entendi a pergunta dele, salvo do quê? Não, se você pensar, o apóstolo Paulo estava evangelizando aqueles presos. No verso 25, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmãos, olha, com todo respeito aos artistas de hoje, irmãos, as músicas não eram essa nossa. As músicas, irmãos, eram Bíblia cantada. Era assim, era o saltério. Então, Paulo estava evangelizando. E pensa, aquele carcereiro estava ouvindo tudo aquilo. Ele estava ouvindo. Então, olha, vou na minha novela aqui, hein, pessoal, vou na minha imaginação fora. Aquele homem ouvindo, eu estou me colocando no lugar dele, hein? Você está doido aí, olha. Levou uma surra, eles tinham acabado de ser açoitados. Levaram uma surra, meia-noite, eu querendo dormir. E esses presos aqui, em vez de ficar quieto aqui, cantando e falando desse Jesus Cristo, e falando dessa loucura. Eu estou imaginando, não está na Bíblia, hein? Só que de repente, quando vem o terremoto, aquele homem que, o carcereiro, na minha novela, na minha brincadeira, no meu pensamento, ele estava chamando Paulo de louco, ele fala, peraí, ele não é louco, ele falou para ficar quieto e os presos realmente estão aí. Esse homem é diferente. E aí, para mim, porque como o pastor Ricardo, que foi nosso pregador de domingo, né, ele falou, ele disse assim, olha, Deus vai trabalhando. Quando a gente fala, converteu com a minha pregação, não, Deus já trabalhou lá atrás. E aí a gente só colhe o fruto. Eu, o pastor Neil, os pregadores têm a vantagem de colher frutos que às vezes nós só fomos lá e ó, a fruta está madurinha. Pegamos lá e levamos o mérito, mas a pessoa nos encontra, deve ser te contado, me converti na sua pregação. Não é bem verdade, né? A pessoa pensa que é, como eu penso que eu me converti naquela pregação que eu já contei aqui, na minha conversão. Mas talvez Deus já estivesse trabalhando há muito tempo e eu não sabia. Eu só não sabia. E aqui, quando aquele homem é confrontado, aí eu imagino que vocês sabem a minha história, né? Eu fui em várias igrejas, naquele dia eu fui para frente, e aí minha vida foi transformada. Eu não quero mais saber do passado. E eu acredito que esse homem, foi isso que acontece lá. Ele pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Eu acho que ele não estava falando só salvo do governo romano, não, porque ele já tinha recuperado o seu emprego. Salvo do quê? Do que ele está falando? Ele está falando, irmãos, de salvo daquilo que Paulo estava falando para os outros, daquilo que Paulo e Silas estavam falando para os demais presos, que ele também estava ouvindo, ele estava lá. É como nossos irmãos da capelania, que vão pregar para os doentes e os médicos escutam também, né? Quando foi na prisão lá, que vocês viram lá no Carandiru, quando tinha, pregava para os presos, mas os carcereiros, os guardas ouviam também. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. O pastor Miqueias, né, que foi pastor há muitos anos aqui, nem foi pastor dessa igreja, ele foi consagrado aqui, foi para outro lugar, ele disse que num culto, no lar, num domingo à tarde que ele pregou, ele fez um apelo no final, e a vizinha veio, falou, eu estava escutando aqui. Ele nem sabia que a mulher, ele falou, eu estava escutando, e a mulher falou, eu quero isso daí, ela entrou lá, então olha que coisa que acontece, eu acho que aqui foi por aí que aconteceu. E o que acontece com esse homem? Ele se dobra, porque, irmãos, olha o lugar, alguém que tentou o suicídio,
A vida dele acabou, ele não precisa mais de nada. Só que ali, irmãos, ao ouvir Cristo, a vida dele muda. E aí vem a alegria, e aí vem o ânimo, e aí vem a esperança. Isso tem que ser verdade na nossa vida, irmãos. A gente tem que deixar de ser um religioso e ser um obediente a Cristo, porque é isso que nós temos que ser, irmãos. Aí ele falou, eu quero seguir esse Cristo que está falando aí, é isso que eu quero. Isso que é ser salvo. E olhe, o apóstolo Paulo falou para ele o seguinte, crê no Senhor Jesus e será salvo. Aliás, tu e tua casa, aliás, não Paulo, mas Paulo e Silas, né? Porque a Bíblia diz aqui no verso 31, e eles lhe disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, irmãos, talvez aquele carcereiro quisesse uma lista de obrigações religiosas. Mas nós sabemos que só tem uma resposta, é crer no Senhor Jesus Cristo. A salvação é pela fé, é só isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, pronto, é só isso. Mas, como isso pode ser mal interpretado? Pode ser mal interpretado. Ah, então tá bom, acreditei. Peraí, eu vou te explicar o que significa acreditar em Cristo. Irmãos, acreditar em Cristo não é acreditar que ele existiu. Isso a gente acredita em um monte de coisa. Eu acredito que existiu Platão. Não sei se existiu. A gente acredita que Pedro Álvares Cabral, a gente acredita, também não sabe nem se existiu. Então não. É uma fé de salvação. É essa a fé. Tanto que aí, depois do verso 32, diz, eles pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Então, eu falo, é um resumo que Lucas faz. Mas o que acontece aqui? Ele foi para casa, isso Lucas conta no próximo verso, né? Olha, verso 33, e tomando-os, Paulo e Silas, ele, o carcereiro, consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus, e levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a tua casa havia crido em Deus. Então, irmãos, vamos pensar o que acontece aqui. Aqui, irmãos, ele vai levar Paulo para sua casa. Mas como é que leva? O carcereiro, irmão, era meio que dono do preso. Por que é dono do preso? Porque ele paga com a vida. Ele é dono do preso. Ele leva, mas ele arriscou. Só que daí ele já não tinha mais o medo de cair no Império Romano. Ele já não tinha mais medo, irmãos. Por quê? Porque Cristo transformou a vida daquele homem. Ali ele se converteu. E a gente vai notar que imediatamente esse homem dá frutos. E por quê? Dá uma olhada. Irmãos, eu vejo lá os policiais abordando, né? Irmãos, eles parecem brutos, mas olha, eu vou ser sincero, eu justifico umas ações meio brutas, porque eu vi há uns 3 anos atrás, aqui em Santo Amaro, passou na televisão até aqui no Largo 13, um homem abordou um preso, e disse, não, estou de bem, não sei o quê, o policial, ele puxou a arma do policial e matou. Não, irmão, tem que ficar esperto, o carcereiro não sabe o que ele está lidando, ainda mais naquela época, ele já batia em todo mundo. E daí esse homem não parece um carcereiro mais. A partir daí, ele parece um enfermeiro. Porque olha o que ele faz. Ele lava as feridas. Nossa, que interessante. Ele começa a demonstrar amor ao próximo na mesma hora. Porque ele era um homem rude. Irmão, carcereiro não podia ser alguém que ele não gostava de flor, gostava de espinho. Ele pegava os presos, irmãos, e os presos queriam bater nele, claro, e ele tinha que ser duro com os presos, mas ali ele lava as feridas do apóstolo Paulo. E não é isso que o próprio apóstolo Paulo, porque nós temos que contar o seguinte, né? O que Lucas conta resumidamente, vamos dizer quais foram as palavras de Paulo e o que Paulo pensava em Gálatas capítulo 5. Quer ver, olha, dê uma olhada, o pensamento do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 5, no verso 13, ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta,
amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, aquele homem demonstrou conversão. E o que mais que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele foi batizado com a casa dele. E aí é o que eu, pastor Ricardo, temos falado. Bom, você é crente, você tem que querer se batizar. Você tem que querer cumprir as ordens do Senhor. Não tem jeito. E aí falar, pastor, eu já fiz isso. Bom, e agora? Você ainda quer ser obediente a Cristo? Porque, irmão, isso é fruto de conversão. Quando eu passo a tratar de Deus, de Cristo, sem o respeito, sem o temor e sem tremor, como se tivesse algo do meu lado, irmãos, não, Deus está acima de mim. Lembra que nos foi dito, numa pregação sobre como é o Alcorão, ou o Corão, o livro dos muçulmanos, quando ele escreve Jesus, ele paz seja com ele. Quando eles falam de Maomé, ele paz seja com ele, que Deus o guarde, alguma coisa assim parecida. Irmãos, vocês sabem, graças a Deus que os irmãos obedecem, mas quando está lendo a Bíblia, a gente nem anda na igreja. A gente fica quieto. Tem um respeito. Então, ele se batizou porque ele foi ser obediente. É tipo assim, ó, o que eu tenho que fazer? Tem que batizar? Eu vou batizar. Eu não tenho problema. Eu quero só ser obediente. É só isso. O que eu preciso de fazer? Então, eu preciso de amar o próximo. Ah, pastor, mas é difícil. Não, olha, Deus não está perguntando se é difícil. Ele está falando que tem que amar. Como é um problema que é seu, não é meu. Eu tenho meus problemas, você tem os seus. Então, ele lavou, demonstrou amor por lavar as feridas de Paulo. Ele se batizou. O que mais? Ele levou para casa e os alimentou. Vamos pensarmos. Não tem esse negócio de refeição de manhã, de tarde, de noite, na prisão, solzinho. Não tem, irmãos. É uma prisão daquela de 2000 anos atrás. Então, Paulo devia estar morrendo de fome. Ele dá comida. Ele dá comida do Estado, não da casa dele. Ele dá na casa dele. Irmãos, ele já trata Paulo como deveria ser tratado. Um irmão em Cristo. Só que prisioneiro. Só isso. E olha, esta é a ideia cristã. Lembra quando o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa? Ele falou, Paulo, você quer que eu seja cristão? Ele falou, eu queria que você tivesse igual a mim, menos as algemas. Tanto faz. Se tiver, quando uma pessoa na cadeia se converte, ele é irmão em Cristo. Se o meu chefe, ele é convertido, ele é irmão em Cristo. Eu tenho que pensar nisso. Então, aquele carcereiro, que ele tinha conhecido Paulo naquele dia, mas a conversão dele foi tão verdadeira que ele já decide por alimentar Paulo. Ele é batizado, ele cura as feridas, ele alimenta, e mais aqui, ó, vamos voltar para cá, olha, onde eu estou aqui, eu vou ver aqui, ó. Verso 34, que eu acho que eu vou ter que parar por aqui, né? Eu sabia que não ia dar tempo, mas não tem problema. E levando-os, Paulo e Silas, à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se. E por que ele se alegrou? Porque de que com toda a sua casa havia crido em Deus. A conversão tem que ser motivo de alegria. Lembra quando o eunuco foi lá, evangelizado por Filipe, e Filipe some lá, e a Bíblia diz o quê? E jubiloso, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então, irmãos, pensa bem, olha, os irmãos aqui, você que está em casa, talvez não me conheça, né, mas os irmãos aqui conhecem, sabe que eu gosto do café sem açúcar, não é aquele café, é amargo. E aí você tem um pastor, né, o pastor Silvio, meu amigo, ele brinca, ele fala, eu quero com açúcar porque amarga, já basta a vida. Aí ele sabe que eu vou ficar bravo, que não é, se a vida é amarga, tem que se converter, ele sabe, é a brincadeira dele. Porque, irmão, não precisa também comer tudo amargo, não é isso, só que a vida já é doce com Cristo, ela já é agradável com Cristo, não importa a situação. Se a sua vida está difícil, lembra da vida de Paulo e Silas, depois de apanhar, sem comer, presos, amarrados, estão cantando à noite. A conversão é loucura.
Nós temos que ser loucos, porque nós vamos na contramão do mundo. Então, enquanto o mundo está chorando, nós estamos indo. Não porque a nossa vida está melhor, é porque nós encaramos a vida como parte do plano de Deus nela. Você encara a vida assim? Você encara? Então, faça a pergunta para você mesmo, tomando o carcereiro como exemplo. Primeiro, você desiste das ideias pecaminosas que você tem, porque ele desistiu. Ele desistiu de se matar. Você desiste das ideias pecaminosas? Você cuida do seu próximo, como ele fez, de lavar as feridas? Você se alegra com a salvação e transmite para os outros sua alegria? Se não, nós temos que aprender com esse carcereiro. E eu te digo, volto a falar, não é o caso, a gente nem tem tempo para entrar, mas a carta aos Filipenses, carta da alegria. Sofrem, mas são alegres. Que você seja alegre, como esse carcereiro, que a vida dele foi transformada. A gente não sabe o que aconteceu depois. É uma curiosidade interessante, a gente não sabe. Mas eu acho que quando escreve a Filipe, ele não é mencionado especificamente, mas eu acho que ele estava lá, ouvindo a leitura daquela carta. Porque a conversão dele foi muito forte e significativa para a família dele. E ali temos uma família. E aí, olha, já vou de novo, pastor Ney, no meu capítulo. O meu capítulo é ele e Lídia se reunindo e fazendo uma festa lá, porque agora tinha até um oficial, um carcereiro, um homem funcionário público na congregação. E aí, em breve, acho que já teve, a igreja já teve, porque Filipenses está escrito. Então, pense nisso, meu irmão, que você tenha a alegria da salvação com você, não importando as circunstâncias. Tá bom? Vamos orar, vamos aí, agora tem uma Páscoa aí, um feliz Páscoa para você. Domingo temos culto 9 horas da manhã aqui, nosso culto teremos ceia, será um culto especial, falando sobre a Páscoa de manhã e às 18h30 também. Vamos falar da Páscoa, da ressurreição de Cristo, motivo da nossa alegria. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite, obrigado, Senhor, por este exemplo deste homem, Senhor, desse carcereiro, que nos demonstra, Pai, o amor ao próximo, a obediência, Senhor, e a alegria de uma pessoa convertida. E eu te peço que talvez nós que estudamos isso hoje, não estivermos fazendo isso, estivermos presos a pensamentos pecaminosos, não estivermos demonstrando amor ao nosso próximo, não estivermos te obedecendo, não estivermos livres com alegria, que o Senhor possa mudar o nosso coração. E aqueles que têm tudo isso, Senhor, que possam proclamar o Senhor Jesus Cristo, não somente na sua casa, mas em todo o seu redor. E é em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que eu peço. Amém. Encerrando essa transmissão, boa noite.